Amém, amados, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Quem está feliz? Amém? Bom, eu sou uma pessoa feliz, gente, eu encaro a vida bem tranquilo. Mas eu fiquei mais feliz hoje, pelo seguinte, né, o pastor contou o caso eu não sou pastor, gente, mas a gente está auxiliando aqui. E ele falou, né, do pastor auxiliar que pregou. Todo mundo deixou a igreja triste. Ó, eu estou passando o teste, né? Porque se a primeira vez que eu pregasse, todo mundo ficasse triste, o pastor nem ia chamar mais. Então, graças a Deus. Quem está ficando feliz com as pregações? Amém? Irmãos, dificuldade a gente tem, é verdade. Todo mundo passa problema. Não tem quem não passe. Mas, né, Jesus é a nossa força, aleluia. A igreja é uma bênção para nós. Graças a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu tenho falado todo domingo que eu estou ofertando um livro, tá, para você que quer conhecer um pouco mais sobre Jesus, sobre a igreja e sobre o propósito também da sua vida. Então o livro chama assim, ó, Você Não Está Aqui Por Acaso. É um resumo do livro de uma vida com propósito, desse autor. E este livro aqui ele tem 60 páginas, é um livro bem pequeno, aqui, acessível, né, para todo mundo. Você senta aqui, uma hora você dá uma lida, entende bem sobre, né, o que Deus pensa de você. Por exemplo, tem um tópico aqui, uma meditação, uma pergunta fala assim, ó, uma reflexão. Você não está aqui por acidente. Olha a reflexão que o livro traz. Você não está aqui por acidente. Fala, eu nasci, não foi desejado. Não, você não está aqui por acidente, amém? Deus tem um propósito para você. Então, se você quer receber esse livro na sua casa, eu vou enviar para você, tá? Você pode entrar em contato comigo, meu número é 99829-2299. Vou repetir, 99829-2299. Também você pode vir aqui na igreja também, no Ministério ID, e falar, eu quero receber um livro daquele, Uma Vida com Propósito, que a gente também estará enviando para você. Irmãos, eu tenho aqui um reservado, mas eu tenho mais dois. Alguém quer pegar para entregar para alguém? Deixa eu ver. Tá, eu entrego um já está reservado. Quem mais pediu? Sara. Sara, depois eu passo um para você. Eu vou passar um para o Severino, um para o Romildo. Passa lá para o Romildo, fazendo um favor. Tem mais um que o Ronaldo está usando. Depois eu entrego para você, tá? Entrega para a Bia lá, né? Glória a Deus. Irmãos, eu vou trazer mais. Eu trouxe um pouco aqui, mas eu vou trazer mais próximo culto. Então, se você quer receber, então você, Edivaldo, tem alguém que eu quero entregar esse livro, depois pode falar comigo também. Eu já preparo para você, já entrego. Tá bom? Amém, gente? Vamos lá, vamos pregar a palavra, né? Vamos anunciar Jesus, porque João escreve assim, ó, filhinhos, já é a última hora. Né? O João lá em 1 João escreve, filhinhos, já é a última hora. Então, amados, a gente não pode perder tempo, né? Vamos anunciar Jesus, ensinar sobre Deus. Essa semana eu estava na escola, voltou à escola presencial, e eu entrei na sala, eu estou trabalhando com ensino religioso esse ano. Eu dou aula de português também, mas esse ano eu estou só com o ensino religioso. E uma das lições que tinha era, para você ver, irmão, cheguei na sala, assim, os jovens ali, e a reflexão daquela semana era assim, ó, de onde eu vim, o que sou e para onde eu vou. Olha a reflexão que eu tive que trabalhar em sala de aula com os alunos. Olha que eu olhei a lição, assim, porque o Estado, eles mandam uns PETs, né, quem estuda no Estado sabe, tem os PETs, e você tem que seguir aquela matéria, então a reflexão estava lá. Aí o texto falava da discussão no meio científico, né, para entender um pouco do propósito do ser humano, mas a reflexão era em cima das 3 perguntas. Eu perguntei para os alunos, de onde você veio? Aí, como o Brasil é um país bem cristão, a maioria fala, eu vim de Deus, né? Eu falei,
e o que você é. Alguém já assistiu o filme da Disney, chama Divertidamente? Alguém já assistiu esse filme? Chama Divertidamente. Quem já assistiu? É legal, né? Divertidamente. Você entende, mais ou menos, gente, a cabeça nossa. A hora é a tristeza que toma conta, a hora é a alegria, a hora é a raiva, a hora é o nojo. Então tem lá as manifestações da nossa personalidade. E o filme mostra, então, uma menina, uma adolescente, e dentro da cabeça da adolescente lá a tristeza e as memórias que aquela menina tem na vida dela. Então, é um filme bem legal, assista para você ver, para a gente entender um pouco mais quem nós somos. Irmãos, a gente é complicado, não é? Hora a gente está lá feliz, né? Hora a gente está para baixo, tem hora que a gente está mais ou menos, tem hora que a gente está com raiva. A Alice, a minha filhinha Alice, ficou brava esses dias, ela ficou brava, ficou fazendo assim. Aí eu falei para ela, falei assim, filho, você pode ficar bravo, não tem problema. Pode ficar bravo. Mas o que você não pode fazer é permanecer bravo. Tentei explicar para ela assim, que ficar bravo de vez em quando é do ser humano, é normal, mas vamos tentar resolver e não ficar bravo o tempo todo, né? Como o pastor falou, que tem gente que está bravo o tempo todo, cara fechado ali o tempo todo. Mas, então, gente, para a gente entender um pouco mais quem nós somos, né, e para onde nós vamos, será que realmente, quando nós morrermos, realmente acabou? Aí os alunos, todo mundo opinou ali, falou, né, cada um tem a sua crença, o seu jeito de pensar, mas na sala estava dividido assim, entre pessoas evangélicas e pessoas católicas. Aí eu expliquei lá que a religião católica, né, a doutrina católica tem o pensamento de que quem morre vai para um lugar chamado purgatório, fica lá se purificando, e por isso que se faz orações, acende velas para aquela pessoa, para tirar daquele lugar e depois ir para o céu. E a religião evangélica acredita que se eu morrer, se eu tenho Jesus, estarei com Deus. Se eu não tenho, tacho. Direto. Passagem direta, linha direta. Não tem 2 ônibus, viu, irmão? Nós acreditamos que não existe 2 ônibus. Lá eu vou, por exemplo, lá para Pouso Alegre. Eu vou ter que pegar um ônibus até Santa Rita, descer na rodoviária, pegar outro para chegar em Santa Rita. Não é linha direta. Nós acreditamos, né? Ou para o céu ou para o inferno. Mas o que eu quero falar para você, se você pegar a Bíblia, qualquer Bíblia, irmãos, católica ou Bíblia evangélica, vai mostrar que ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Não tem intermediação, tá? Vem o juízo após a morte. Mas vamos lá, né? Quero trazer uma palavra para você, já que hoje é dia de batismo nas águas. Você pode estar pensando, se você está assistindo, ou você está aqui na igreja e não conhece ainda a igreja, o que é o batismo nas águas? Por que as pessoas vão deitar naquela água? O que significa isso, né? Então eu vou trazer uma palavra, vamos dizer assim, as bases do cristianismo. Irmãos, que é gostoso receber uma palavra de bênção, não é? Quando você recebe a palavra de incentivo. Mas eu vou falar para você, quando a gente fala da nossa base, do que aquilo que mesmo está no cerne do cristianismo, é mais fortalecedor do que eu falar para você, você vai vencer. Tenho certeza disso, porque o negócio enche o nosso espírito. Até ontem a gente estava cantando lá, a gente estava na casa do pastor Gilmar, né, aí nós pegamos o violão, começamos a cantar as músicas antigas e tal. O Severino fez, né, Ronaldo, uma playlist aqui do que a gente cantou ontem. Faltou não a Deus maior, né? Nós não puxamos. Irmãos, mas a gente cantando ali as músicas antigas e tal. Rapaz, eu cheguei em casa, estava com aquela alegria, aquele negócio gostoso, assim. E nós cantamos. E assim, a música antiga, ela mexe com o povo. Porque teve uma hora, assim, que eles estavam conversando na cozinha lá. Aí, de repente, o Herbert começou a filmar, e nós cantamos música antiga, todo mundo, pastor. Tinha o Edmar, a Tati, lá a família deles, a Raquel com a família, todo mundo começou a cantar também. Foi aquele negócio, que louvor gostoso, assim. Então, amados, estar com Deus, né, e fazer as coisas de Deus é muito gostoso, enche aqui a nossa vida. Então, vamos abrir comigo lá em Efésios, você que trouxe aí a sua Bíblia, Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1.
Glória a Deus, amém? Todos acharam? Efésios, Novo Testamento, 2, versículo 1, fala assim, Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo, aleluia, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Senhor, a sua palavra, que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Só a leitura do texto já dá um... Nossa, que maravilha, né? Fala assim, Ele nos vivificou. Irmãos, quem está em Cristo tem vida, amém? Nossa, Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele fala assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quer dizer, você andava antes sobre um domínio espiritual maligno, fora da presença de Deus. Antes de Jesus, você andava assim. Então, o que acontece? O que é pecado? Paulo está falando que a gente andava segundo o curso deste mundo, conforme os filhos da desobediência. Então, o que é o pecado? Se você vê lá em 1 João 3, vai falar assim, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso que é pecado. Se alguém perguntar para você, o que é pecado? Você acredita? Quando eu era novo convertido, eu pregando assim lá para os amigos meus na escola, eles perguntou para mim, então fala para mim, o que é pecado? Eu não soube responder. Nossa, eu fiquei, não conhecia esse versículo ainda, eu fiquei, nossa, e agora? Aí depois na escola bíblica eu aprendi a falar, se perguntar de novo agora, eu vou falar. Aí uma outra, um tempo depois, com o mesmo rapaz, uma discussão na escola e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu não preciso de Jesus, não. Falei, por que você não precisa? Falei, não, porque eu estou bem. Você está bem agora. Quero ver que os negócios apertar, você vai lembrar do que eu estou falando para você. Aí ele falou assim, não, mas ele falou assim, não, mas eu vou ficar bem sempre, porque eu sou uma pessoa disciplinada. Ele falou mais ou menos assim, que faz bem tempo. Eu falei assim, se você fala, aí eu comecei a falar os versículos, você fala que não tem pecado, você já pecou, aí você não está bem, você precisa de Jesus. Aí não teve mais resposta para mim. Mas, irmãos, o que é o pecado então? Essa transgressão da lei de Deus. E como que o pecado ele entrou no mundo? Se alguém perguntasse para você, não, explica para mim, como que o pecado ele entrou no mundo? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, tá? Gênesis 3 fala, Gênesis 1 e 2 vai falar que Deus criou o homem, a sua imagem, os criou e colocou Adão lá no jardim do Éden. Gente, a comunhão que Adão tinha com Deus era perfeita a comunhão, tinha acesso a Deus, maravilha, toda hora lá conversando com Deus. Mas o que aconteceu? A serpente chamada Satanás foi lá e falou para Eva, olha, Deus falou que vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim que acontece. Se você comer dessa árvore que está no jardim, você será como Deus. Você vai ser igualzinho a Deus. Eu pergunto para você, olha o que Satanás falou para Eva. Você vai ser igual a Deus. Um pai que é presente, um pai. O filho, ele sempre quer ser igual ao pai, não quer? Nossa, quando eu crescer, eu quero ser como meu pai, como minha mãe. Porque tem aquela referência, gostosa ali de comunhão. Então, o Satanás falou para Eva, você vai ser como seu pai, como Deus, que Deus era o pai de Adão e Eva, vamos colocar assim. Ela falou assim, nossa, que coisa boa. E foi lá, então, pegou daquele fruto que não poderia comer. E quando os dois, Adão e Eva, eles comem esse fruto, a Bíblia fala assim, que os olhos deles foram abertos
e perceberam que eles estavam nus. Perceberam que eles estavam ali sem roupa, e a primeira coisa que eles fizeram, gente, foi fugir da presença de Deus. Então, quando o pecado ele entrou, ele cortou essa comunhão. Comunhão com Deus, cortou. Foi cortada essa comunhão. Eu falo para vocês, já percebeu como que a gente é propício para o pecado? Não é? A gente é propício a voltar ao que nós somos, naquela natureza antiga, vamos dizer assim. Tem gente, ó, vou trazer um exemplo bem prático para você. Tem pessoas, a pessoa é ruim, pensa numa pessoa ruim. Às vezes nós somos ruins também, mas tem gente que vai, misericórdia, você fala, nossa, que a pessoa é ruim, viu? Pensa numa pessoa ruim. Aí a pessoa passa por uma enfermidade. Passa lá por um período de enfermidade, a pessoa fica lá, quase morre. E a pessoa é curada e tal. Você vê que a pessoa volta quebrantada? Não, agora eu vou servir a Deus. Nossa, passei apertado, quase morria. Agora eu vou servir a Deus. Aí você vai conversar com a pessoa fala assim, quer dizer, eu estou com Deus agora, né? Eu mudei e tal. Mas vai passando o tempo, a pessoa ficou bem, resolveu tudo. A pessoa começa a voltar ao que era, rapaz. Eu falei, mas não é possível, passou apertado, quase morreu, e está voltando o que é, rapaz. Meu Deus, por quê? Por que acontece isso? Porque a natureza nossa é pecaminosa, a gente tem que, todo tempo a gente tem que vigiar para não voltar, né, a praticar as obras da carne, as obras do mal. Então o pecado entrou, e Paulo está falando aqui, ó, mas Jesus vivificou. Por quê? Quando o pecado entra, o que acontece? Acontece a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A separação de Deus. Aconteceu essa morte espiritual no homem. E todos os filhos, né, de Adão e Eva que nasceram, então, após o pecado, nasceram com esse pecado. Nasceram com essa condenação. Entrou a morte espiritual e a morte física, que Adão e Eva eles não morreriam fisicamente. Mas quando o pecado entrou, então entrou a morte física também, junto com a morte espiritual. E todo mundo que nasceu depois, passou então a morrer espiritualmente, né? Nasceram mortos espiritualmente, e também fisicamente a morte começou a reinar sobre o homem. Mas você está falando, nossa, é injusto eu carregar o pecado de Adão sobre mim. Você pode estar pensando, nossa, Deus é injusto, então por que eu estou carregando o pecado que Adão que desobedeceu, e eu estou carregando esse pecado sobre mim? Irmãos, é como uma empresa. Tem lá as leis da empresa, e a empresa fala assim, não, tem uma participação de lucro. A empresa lá fatura lá R$1 milhão, e a empresa então vai participar dos lucros. Como você está dentro daquele contrato, o que você vai receber? Uma porcentagem, não vai? Na participação dos lucros. Aí se você não receber, você vai falar, não, é injusto, porque está no contrato, eu quero receber sim. O pecado também é um contrato, é uma lei de Deus que tinha lá estabelecida, foi quebrada essa lei, e todos que nasceram então, estão participando dos lucros da empresa. Misericórdia, meu irmão, que lucro terrível, esse eu não quero receber não. Mas irmãos, então a morte passou, né, sobre o homem. O que Deus fez então? Nossa, Deus foi pego de surpresa. Puxa vida, entrou o pecado no mundo. E agora? Será que Deus foi pego de surpresa? Quem acha? Deus foi pego de surpresa? A Bíblia fala assim, ó, que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus já tinha providenciado então a salvação para o homem. Deus, quando o homem peca, Deus já fala que nasceria o descendente da mulher, que ia pisar sobre a cabeça de Satanás. Deus já vai anunciando então na palavra que Jesus viria para tirar os pecados do mundo. Então quando o homem pecou, gente, foi afastado de Deus. Olha para você ver em Romanos, capítulo... Tem isso na Bíblia, irmão? Tem. Romanos 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Fala assim, ó.
pois alguns pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso que está escrito aí, não? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos estão afastados da glória de Deus. Amém? Olha para você ver aí o versículo 9, ó. Olha o versículo 9, Romanos 3, versículo 9, fala assim, ó. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. O que a Bíblia está falando? Porque o homem, né, foi tirado aí da presença de Deus, afastado, foi destituído, foi afastado da presença de Deus. Romanos capítulo 6 também, versículo 23, vai falar, ó. Romanos 6, 23, fala assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pagamento pelo pecado. O pecado entrou, o homem passou então a morrer fisicamente e espiritualmente. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, então aqui, ó, você vê que na Bíblia, você pode pegar tanto Bíblia católica quanto evangélica, vai estar escrito o mesmo versículo, todos pecaram e destituídos aí estão da glória de Deus. Mas então o que acontece? Como que eu vou chegar até Deus agora então? Se todos estão fora da presença de Deus, o que eu vou fazer? Irmãos, Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e reconciliar consigo o homem. Romanos, aí capítulo 5, volta um pouquinho, Romanos 5, versículo 12 em diante. O pecado afastou o homem, mas Jesus agora vai então trazer o homem para Deus de novo. Ó. Romanos 5, versículo 12 fala assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá vendo? Acabei de falar, Adão pecou, então a morte passou para todos os homens. Versículo 13: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O que está falando? Ó, que o pecado de Adão, o pecado veio por um só homem, mas a ofensa que caiu sobre Jesus foi de todos nós. Adão pecou, porque era Adão e Eva ali, só ele, né, os dois ali, eles pecaram, e aquela desobediência de um só homem passou para todos. Mas todas as ofensas caíram sobre Jesus. O pecado da humanidade inteira caiu sobre Jesus. Versículo 18, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, aí eu acabei de falar, ó, para a condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Quer dizer, irmãos, Jesus hoje ele tem poder, amém? Para perdoar os pecados. Mesmo que o pecado de Adão caiu sobre todos os homens, um só homem, Jesus, aleluia, ele tem poder para perdoar os seus pecados. Para que assim como o pecado reinou pela morte, no versículo 21, o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você tem perdão dos seus pecados, irmão?
Creia e confia nisso. Fala, tem pecado, tem errado tanto, será que Deus ainda vai me perdoar? Você tem o perdão dos seus pecados, porque Ele conquistou isso na cruz do Calvário. E Ele deu para nós, ó, gratuitamente. Então, você está pensando, nossa, mas eu não estou fazendo nada para Deus, será que eu tenho perdão? Irmãos, não é no fazer, meu querido. É a graça, é de graça para você. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Ah, eu vou ter que fazer alguma coisa, algum ritual para ser salvo. Não. Ele deu para nós de graça. Deu para você. Foi dado de graça, sem merecimento foi dado para nós. Porque assim, você está na igreja pensando, nossa, eu preciso fazer por merecer a salvação. Não. Deus deu. Entenda isso, mas como, meu Deus? Eu só dou um presente para meu filho se ele merecer. Então, meu querido, né? Mas a gente é humano. Deus é Deus, aleluia. Amém? Deus, Ele é o Senhor, Ele é amor. Por isso que o amor incondicional, Ele não impôs condições para nós. Ele deu para nós. Jeremias falou assim, com amor eterno te amei, aleluia, e com benignidade te atraí. E eu te digo, tu és meu. Oh, glória, aleluia, tu és meu. Aleluia. Irmãos, é bonito demais, irmão. Eu gosto de receber palavra de bênção, mas quando fala de Jesus, da salvação, da cruz, aleluia, isso enche mais o nosso coração. Faz a gente ir para frente. E Deus deu para nós essa salvação. Olha Gálatas 3, versículo 13. Gálatas, vai um pouquinho para frente. Ó, Gálatas 3, versículo 13. Vai falar assim, ó, Cristo, Jesus, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo o quê? Maldição para nós. Ele se fez a maldição, gente, para que nós recebêssemos o dom gratuito de Deus. Ele nos resgatou da maldição do pecado, da lei é pecado. Maldição da lei, Ele nos resgatou, né, trouxe para junto dEle. Isaías 53, versículo 3, vai lá no Antigo Testamento, Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Vai falar assim, ó, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como de um quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos caso algum. Está falando uma profecia, irmãos, de Jesus, que Ele está na cruz. Aí no versículo 4 vai falar assim, ó, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E as nossas dores levou sobre si, contudo nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ele levou, meu irmão, na cruz os seus pecados. Já levou as transgressões, as nossas transgressões. Ele levou, sacrificou tudo lá na cruz do Calvário. Amém? Você crê? Acredita? Glória a Deus. Então, Jesus deu tudo isso para nós. O pecado entrou, tirou, cortou nessa comunhão. Jesus veio na cruz, então, reconciliou o mundo com Deus através do sangue derramado na cruz do Calvário. Aí você deve estar perguntando, mas, irmão, como que eu acesso, então, a salvação? Se Jesus deu tudo isso para mim, como que eu vou tomar posse? Por exemplo, assim, irmão, a gente tem que tomar posse do negócio também. É como se eu tivesse anunciasse, ó, eu estou entregando cobertor para todo mundo, você tem que ir lá buscar, não tem? Estou entregando uma cesta básica aqui para todo mundo, mas você tem que vir aqui buscar. Eu estou dando, está lá, está escrito, está decretado, está dando, mas você tem que ir lá pegar. E a salvação é a mesma coisa, você tem que se achegar a Deus agora para pegar essa salvação. Como que eu vou receber isso? Eu mereço isso? Merece, irmãos, porque foi dado de graça. Não, mas eu tenho tanto erro na vida, não importa. Não importa.
né? Você merece a salvação. Deus, Ele deu isso gratuitamente para você. Mas como que eu vou receber então? Romanos, tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Romanos. Irmãos, você pode pegar a Bíblia Católica, o Evangelho, todos os versículos que eu estou lendo para vocês, está escrito nas duas Bíblias, tá? Porque vai que alguém está assistindo em casa, né, e só tem uma Bíblia Católica lá e quer consultar os versículos, fala, mas é diferente, fala, não é diferente, não, pode pegar lá que está escrito isso. Então, Romanos, capítulo 10, como que eu vou acessar, receber a salvação no meu coração, então? Romanos, capítulo 10, versículo 9 em diante, fala assim, ó. Vamos ler o versículo 8 primeiro, ó, versículo 8, Romanos 10, versículo 8, fala assim: mas o que ela diz, a palavra está junto de ti, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, ó, você recebeu a palavra aí, amém? Já falei para você que Jesus morreu na cruz por você. Então, a palavra está bem pertinho do seu coração, bem pertinho de você. Aí ele vai falar, versículo 9, ó. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então agora o que você vai fazer? A palavra está comigo, está pertinho, você tem que confessar e dizer: Senhor, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. É o que a gente fala na igreja de aceitar Jesus. O que é isso, aceitar Jesus? É você vir na frente e falar: eu confesso, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero receber a salvação. Então ele está falando, ó, confessar. Aí o versículo 10 ele fala assim, ó: pois com o coração se crê, né, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aleluia. Então já está no seu coração, você está crendo e confessa a Jesus. Então você está na igreja, meu querido, há muito tempo, fala: nossa, eu nunca confessei Jesus. Fala: pastor, eu quero confessar a Jesus. Você vem aqui, confessa publicamente Jesus, né, ou fala aí no seu lugar mesmo: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Mas tem que confessar para receber, né, essa salvação. Eu recebi a salvação, e agora? O que eu faço? Quando a gente aceita Jesus, quem lembra, quando aceitou Jesus, irmãos, na hora, eu falo de experiência para você, na hora muda um negócio aqui dentro. Na hora muda, você tá de um jeito, um sentimento que não dá para explicar. Nossa, eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu acabei de fazer a oração, a confissão, mudou uma coisa aqui dentro, parece que ficou mais leve o negócio, ficou mais gostoso, aleluia. Parece que ficou melhor, mas que negócio, você tem que passar para você saber o que é. Mas é gostoso, dá um negócio diferente, não dá, irmão? Você fica como os anjos, aleluia. Glória a Deus, feliz. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Entreguei minha vida para Jesus, e agora? Vou dar duas dicas para você, o que você tem que fazer. 1 João, capítulo 2. E já vou encerrar minha palavra para nós passarmos aqui para o batismo. Duas dicas especiais, né, para nós que aceitamos Jesus, como nós devemos proceder agora. 1 João 2, versículo 1 em diante. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 2, versículo 1. Vai falar assim, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, o primeiro aviso que eu quero te dar: irmão, então eu não vou pecar mais? Irmão, você vai cometer alguns erros depois que você aceita Jesus. É do ser humano. Mas ele está falando agora, você tem um advogado, aleluia. Aquele que vai te ajudar a vencer aquele pecado e continuar seguindo. Amém? Você tem Jesus agora. Estou falando, filhinho, se alguém pecar, se porventura alguém pecar, temos um advogado. Ele vai perdoar o seu pecado. 2, ele é a propiciação, quer dizer, é o favor, né? Ele dá o perdão para nós pelos nossos pecados, julga a nossa causa, né? E não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. Julga o pecado de todo mundo, perdoa os pecados de todo mundo.
E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Então, primeira dica, guardar os mandamentos do Senhor. Você conhece Jesus? Agora você vai guardar os mandamentos dele. Ó, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. Está vendo que você guardar a palavra, né? Guardar os mandamentos, você vai ser aperfeiçoado em Deus, em Jesus. E nisso conhecemos, então, que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, quem diz que está em Jesus, deve então andar como ele andou. Aprendendo com Jesus, né? Na nossa vida, aí seguindo a nossa caminhada cristã. Então, aceitei Jesus, o que eu tenho que fazer? Guardar os mandamentos e andar como Jesus andou. Um segundo aqui para encerrar, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Vai falar assim, ó. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia. Eu entreguei minha vida para Jesus, vou guardar os mandamentos, vou andar como Jesus andou e, irmãos, vou andar em novidade de vida agora. Por isso que as pessoas, quando veem você que aceitou Jesus, falam, nossa, você está diferente. Eu lembro, irmãos, eu era perdido. Eu falo para você, olha isso. Eu vivia drogado para a rua, o dia inteiro drogado. Eu tinha 13 anos e vivia para a rua, só a capa do Batman. Aí uma vez eu converti e tal, a gente foi para a igreja, dar uma melhoradinha, não tanto, mas dar uma melhoradinha assim, né? Fisicamente, você engorda um pouquinho. E eu encontrei com um amigo meu da roça, fazia muito tempo que ele não via. Aí ele falou para mim, fez assim, nossa, eu fiquei sabendo que você foi para a igreja. Divaldo, mas eu falava para você, se eu não conhecesse você antes, eu não falava que você era aquela pessoa lá do passado. Por quê, irmãos? Jesus muda a nossa vida, amém? Muda o nosso proceder e a gente anda agora em novidade de vida. Então ele está falando assim, nós vamos permanecer no pecado? Não, porque você entregou a vida para Jesus. O que acontece espiritualmente quando eu entrego minha vida para Jesus? Um novo nascimento dentro do seu espírito. Você nasce de novo para Deus, né? O seu espírito estava morto e quando você confessa Jesus, você nasce de novo. Então, por que as águas aqui? Ele está falando, nós fomos sepultados na morte de Cristo pelo batismo, na sua morte. Então, quando a pessoa desce aqui nas águas, é um símbolo de que você está morrendo para o mundo e você está levantando agora, ressuscitando para Deus. Por isso que é o batismo. O que é o batismo? É uma expressão aqui visual daquilo que já aconteceu no seu coração. Amém? Aquilo que já aconteceu aqui dentro, irmão. Então, eu já aceitei Jesus, se não der tempo de eu batizar, eu não vou para o céu. Bom, claro que vai, porque já aconteceu aqui dentro. Isso aqui é uma manifestação pública daquilo que já está aqui no coração. Amém? Então, 2 dicas para você. Entreguei minha vida para Jesus, eu vou seguir os mandamentos do Senhor, né? Andar como Ele andou, e agora eu vou viver em novidade de vida, porque eu morri para o mundo, aleluia, e eu levantei para Deus. Irmãos, e para onde você vai quando você entrega a vida para Jesus? Estará para sempre com o Senhor nos ares. Só um versículo, eu tenho que ler esse versículo. Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Que a Bíblia é boa demais, irmãos. A gente começa a falar de Bíblia e não para. Podia ficar falando o dia inteiro aqui só desse assunto. Vamos lá. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 17. Vai falar assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Qual que é a esperança do crente? Estaremos para sempre com o Senhor. Aí o versículo 18 fala assim, ó, portanto, está passando luta? Quem está passando luta, dificuldade? Paulo vai falar assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, você está passando dificuldade na sua vida aí? Estaremos para sempre com o Senhor, amém? Você seja consolado com essa palavra aqui nesta manhã, no nome de Jesus, né? E se você quer saber um pouco mais sobre a igreja, sobre Jesus, eu vou então entregar esse livro para você, tá? Dizendo que você não está aqui por acaso, aleluia. Glória a Deus. Vamos então passar aqui para a segunda parte, né, deste culto. Deus te abençoe. Passa lá para o pastor. Maravilha, muito bom, né, queridos irmãos? Muito bom. Então, o Guilherme, isso, vai lá colocar a batinha branca, né, só para... A gente coloca o paninho branco só para dar um... Mas que não tem nada a ver, não. O que vale é o batismo, tá? Não tem nada... Isso aqui é frescura, né? Vamos falar assim. Mas enquanto ele prepara lá rapidinho, né? Falo para vocês também que no livro de Atos, no capítulo 8, a Bíblia fala assim, depois você marca, eu vou ler o Atos capítulo 8, depois você marca. Mas de repente a gente até olha alguma coisa. Lá fala assim de um homem que ele saiu da Etiópia, e ele foi até Jerusalém, porque era festa em Jerusalém, e ele foi lá para adorar a Deus. Olha que coisa! Olha atenção, ó. Olha comigo aí, Atos, enquanto o irmão prepara lá. Atos 8, olha aqui, ó. Atos 8, e as crianças vêm também, que eu pedi que as crianças assistissem também, que é importante. Atos 8, olha para você ver que interessante. Atos 8, no verso 26, rapidamente aí. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho viu um etíope, eunuco, importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros. E tinha ido aonde, gente? Ele tinha ido aonde? O que está escrito aí no verso 27? Atos 8, 27, final. E ele tinha ido aonde? A Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Adorar a Deus. Irmão, é possível alguém estar na igreja fazendo as suas orações, cantando, louvando? É possível, é. Mas será que essa pessoa já entregou a vida para Jesus para ser salva? A salvação não é porque eu vou na igreja, não. Eu estou na igreja, lá eu estou salvo. Não é porque você vai na igreja. Esse homem estava indo. Esse homem tinha ido da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus. Você sabe quantos quilômetros tem da Etiópia para Jerusalém? Depois você consulta lá. Eu olhei rapidinho ali. Tem mais de 800 quilômetros. Em torno de 800 quilômetros. Naquele tempo não tinha carro, irmão. Era cavalo, carruagem. E ele foi em Jerusalém, porque em Jerusalém era o lugar onde tinha o templo, onde o pessoal adorava a Deus. Ele foi lá adorar a Deus. Olha bem, que sacrifício. E ele está voltando para casa. Só que enquanto ele voltava, ó, verso 28, enquanto voltava para sua casa, verso 28, assentado no seu carro, não vai pensar que é uma BMW que ele estava aqui, não é, não, irmão? O carro lá é, né? Ele lia, o que ele lia, irmão? O que ele estava lendo? O profeta Isaías. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, sabe que coisa interessante? E sabe o que ele estava lendo? Estava lendo o capítulo 53, porque vai falar aqui embaixo, quer ver? Ó? Verso 29. Disse o Espírito de Deus, disse para Filipe. Filipe é o profeta, o evangelista. Aproxima-te e suba nesse carro. Verso 30. Correndo Filipe, ouviu que lia, que o etíope lia o profeta Isaías. E perguntou para ele, o senhor entende o que o senhor está lendo? Ele respondeu assim, como poderei entender se alguém não me ensinar? Está vendo, gente? Às vezes está lendo a Bíblia e não consegue entender. Tem coisa que você não entende. E ele pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele estava lendo era esse, assim, ó.
Olha o lugar da escritura que estava lendo. Estava no profeta Isaías, 53. Ó. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Ele está falando de Jesus, o profeta. Só que o etíope leu e não entendeu. Ele respondeu no verso 34. Respondendo o etíope a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere. A quem o profeta se refere? De si mesmo ou de algum outro? Olha o 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhes. Anunciou quem? Anunciou o que, irmão? Anunciou Jesus. Olha, você vê, falou de Jesus. Aí, indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Se tivesse algum impedimento, ele ia falar: ó, você não falou nada. Falou para ele assim: olha que coisa que ele falou. Ó. Respondeu Filipe. Verso 37. Respondeu Filipe: tu podes, se crês de todo o coração. E disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então a minha pergunta para você, ó, tem aqui o Guilherme aqui que vai ser batizado. Está aqui o Guilherme vai ser batizado. O que te impede de ser batizado? Você que está me ouvindo aí agora, talvez você não batizou ainda. E eu não vou expor você, porque senão você vai falar, talvez você nem queira ser batizado também. Talvez você prefere uma outra ocasião, não sei. Eu não vou expor você, para você não ficar constrangido. Mas, se você que está aqui me ouvindo, falar assim: pastor, eu quero ser batizado agora. Comigo não tem negócio para depois não, eu quero ser batizado agora. Porque eu creio em Jesus, do jeito que ele crê, eu creio também. Se você não é batizado e crê, eu convido você a ser batizado agora. Se tem alguém aí que não é batizado e crê, fala: pastor, então eu vou batizar agora. Mas a água vai ficar aqui até a tarde também. Você fala: não, eu vou batizar mais tarde, então eu vou lá em casa. Não tem problema não, só se me avisa. Pastor, eu vou batizar à tarde. Vou batizar à tarde, hoje. Batizo-se à tarde. Pastor, eu vou batizar à noite, vai ficar aqui água. Pode ficar tranquilo, que a hora que o irmão descer aqui, o pecado não vai ficar na água, não. Eu vou falar para Jesus tirar o pecado. Viu? E Jesus tira o pecado. Tira ou não tira? Então o pecado não vai ficar aqui, não. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, aleluia. Então, meu querido, fique em pé aí, meu querido Guilherme. Há alguém nesse recinto que não é batizado e gostaria de ser batizado agora, ou à tarde, ou à noite ainda? Fala assim: pastor, eu quero. Há alguém que não é batizado, que gostaria de batizar hoje? Se tiver, que ser batizado. Aí você fala assim: mas eu não vou ser batizado. Aí eu pergunto assim: eu não sou batizado, vamos supor, eu não sou batizado e não vou batizar. Eu pergunto: por quê? Por quê? Você não crê em Jesus de verdade? Ah, eu creio, mas então por que não batiza? Ah, não, mas é um mandamento, faz parte. Fica um negócio esquisito, né? Aí a pessoa sai: eu estou salvo. Mas você está salvo, mas você não batizou. Então você tem alguma coisa enroscada que não deixa você batizar. Ou você não crê de verdade. Porque a única coisa que impede é se você não crê. Se você realmente não crê, então não batiza mesmo. E eu até falo para você: não batiza não. Porque não adianta batizar só para fazer a vontade minha. Não. Só vai batizar se crê em Jesus. O Guilherme está aqui. Até o Guilherme mesmo. Se o Guilherme falar assim: pastor, eu estou aqui porque a turma pressionou eu estou aqui. Mas se o Guilherme ali agora falar: pastor, eu não quero ser batizado não, eu não creio não. Aí não tem problema, a gente não batiza. Aí eu pergunto para o Guilherme daqui agora: não precisa ter vergonha não, Guilherme. Você fala assim: pastor, eu não creio não. Eu estou aqui porque estou ajudando a igreja que vai dar um ibope aí, vai dar uma força aí. Colocaram uma nota de 50 no meu bolso aqui e eu não posso perder ela. Você pode ficar com a nota de 50 se tiver. Se alguém enfiou 50 aí.
Guilherme, você crê em Jesus do fundo do seu coração? Você crê? Fala então, eu creio. Aí, ó, eu creio. Uai, como é que eu vou impedir ele? Quer ser batizado? Quer ser batizado? Então, tem que batizar. Ele crê que quer, como é que eu vou fazer que não? E tem água. Aí eu pergunto aqui, você quer ser batizado? Se você crê em todo o seu coração, quer ser batizado? É agora. Por que não batiza? Então você vem aqui louvar o Senhor com canto, a gente vai para as águas então. Senhor, nós oramos pelo irmão. Deus abençoe a vida dele, que ele cresça no conhecimento da fé, que ele cresça no Espírito Santo, que a vida dele seja transformada, que ele seja amado pelo Senhor, e que seus caminhos sejam livres, libertos em tudo que ele fizer. E no nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor abençoe e prospere tudo que ele fizer daqui para frente, diante da tua palavra, enraizado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, enche mais com teu Espírito. Eu quero viver em teu rio, eu quero mergulhar. Anseio tua presença sem demora, pois eu preciso do teu poder. Eu quero tanto mergulhar. Amém. Que Jesus é o Senhor da sua vida? Amém. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Alguém quer batizar aí? Alguém quer batizar? Alguém? O único impedimento é que a água está fria. Mas vai ficar até a tarde aqui. Se você resolver ainda, tá? Aí a gente batiza, porque depois a gente vai fechar, tá? Então, Senhor, nós te agradecemos pela vida do Guilherme. Que o Senhor abençoe ele ricamente, poderosamente. E a outros queridos irmãos que ainda estão na dúvida, que possam também receber essa graça, né? Abençoa, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja. Nós te louvamos por essa oportunidade, por essa manhã, essa maravilha que o Guilherme entregando a vida e selando com o batismo nas águas. Que o teu Espírito o conduza, que o teu Espírito guie em tudo, livre de todo mal. O nome dele, com certeza, escrito no livro da vida está, glória a Deus. Salvo pelo sangue do Cordeiro. Te agradecemos pelo Guilherme, Senhor. E por outros que estão pensando e decidindo e que vão batizar também em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Então, uma ótima tarde para os irmãos, um ótimo almoço, ótima noite, né? Um ótimo domingo, uma ótima semana. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Ei, todos digam amém. Com alegria, todos digam
Amém. Deus abençoe. Tanto mergulhar mergulhar